Páscoa, a festa da ressurreição. A comemoração da ressurreição de Cristo na Páscoa é o ponto de partida de todas as festas do calendário eclesiástico. Ela foi a primeira festa celebrada pelos antigos cristãos, que a comemoravam no domingo. Desde então, esse dia da semana passou a ser observado como uma lembrança do mistério da Páscoa. Na verdade, a Páscoa está associada à paixão de Cristo. A última ceia aconteceu em uma quinta-feira e a crucificação em uma sexta-feira. Como a ressurreição ocorreu próximo do equinócio da primavera e durante a lua cheia, os calendaristas resolveram que a Páscoa devia ser celebrada quando ocorressem esses dois fenômenos astronômicos. Desse modo, as principais festas religiosas passaram a ser regidas pelo movimento lunar e, consequentemente, deixaram de corresponder em cada ano à mesma data. Elas se tornaram, portanto, móveis. A Páscoa significa o fim da Quaresma, que já no início do século IV constituía um período de 40 dias. Todo o ciclo das festas móveis dependia, desde o princípio do cristianismo, da comemoração dominical da ressurreição de Cristo. Com o passar dos séculos, tal dependência adquiriu um desenvolvimento maior. A Ascensão ocupa um lugar na liturgia desde o tempo de Eusébio, no século II. A Trindade e Corpus Christi são festas posteriores, assim como a festa da coroação de Jesus, que também é do ciclo pascual. Em 376, o Natal, que é uma festa fixa, foi imposto por um decreto apostólico que o estabeleceu em 25 de dezembro. No início, a comemoração da festa da Páscoa deu lugar a algumas confusões, não só pelo fato de certos adeptos comemorarem a crucificação e outras a ressurreição, mas também em virtude das incertezas nas datas exatas desses acontecimentos. Em Roma, desde César, o equinócio foi fixado em 25 de março e em Alexandria, por motivos astronômicos, em 21 de março. Acreditando que o calendário juliano fosse perfeito, o Concílio de Nicéia, no ano 325 d.C., decidiu adotar regras fixas para determinar as datas das principais festas católicas. Essas regras baseavam-se na suposição de que o equinócio da primavera para o hemisfério norte dar-se-ia sempre no dia 21 de março, como se observava em Alexandria. Assim, a Páscoa, segundo os sábios reunidos em Nicéia, deveria ser celebrada no primeiro domingo depois do plenilunio, que se segue ao equinócio da primavera. Só após uma longa discussão, as datas das celebrações de certas grandes festas religiosas foram definitivamente fixadas. Entretanto, à medida que passavam os séculos, o equinócio da primavera se afastava do dia 21 de março. Com o efeito do século VIII, a Igreja verificou que a Páscoa, a festa da primavera no hemisfério norte, se deslocava pouco a pouco para o verão. Em 1414, no Concílio Modificação na Interlacação dos Anos Bissextos, novamente em 1563, a questão da reforma do calendário foi agitada no Concílio de Trento, que recomendou ao Papa ou pelo Imperador Júlio César após consultar o astrônomo egípcio Sógenes, século I a.C. Não era exato, pois não conseguia manter fixo o início das estações. Após ter sido aconselhado em 1572, pelos quais esclarecidos astrônomos da época, em particular pelo astrônomo e médico italiano Aloysius Lilius, 1510 a 1536, o Papa Gregório XIII propôs em 1582, quando consultou e obteve o acordo dos principais soberanos católicos, uma reforma do calendário. Tal reforma constituiu primeiramente diminuir em 10 dias o ano de 1582, segundo que deixassem de ser bissextos e passassem a ser comuns cada 3 anos num período de 400 anos. Com essas medidas ficou sanado o erro de 3,1132 dias que se acumulavam no fim de 400 anos pela reforma juliana. Ao legislar sobre a maneira de suprimir estes 3 bissextos, convencionou-se todos os anos seculares que, pela regra de Juliano César, deviam ser bissextos, apenas ou fossem aqueles cujas centenas fossem divisíveis por 4. Assim, são bissextos pelos calendários julianos os anos 1600, 1700, 1800, 1900 e 2000, enquanto no gregoriano são bissextos somente 1800 e 2000. Tal correção permitiu estabelecer para o ano gregoriano uma duração média de 365,242 dias. O excedente seria de apenas 0,0003 dias, ou seja, de 1,132 dias em 4.000 anos. Segundo as regras do cômputo eclesiástico, cujas tabelas foram estabelecidas pelos conselheiros do Papa Gregório XIII, a Páscoa pôde ser celebrada em 35 datas diferentes entre os dias 21 de março e 26 de abril.
As determinações da Páscoa passaram desde então a ser baseadas no movimento médio de uma lua fictícia, e não no movimento verdadeiro do nosso satélite. Assim, os cálculos astronômicos com base no movimento verdadeiro da Lua deixam em evidência que o cômputo gregoriano pode fazer a lua cheia média cair um dia, ou às vezes 2 dias antes ou depois da lua cheia verdadeira. Em 1987, a lua cheia verdadeira caiu no dia 3 de abril, segunda-feira, e a lua cheia pascual no dia 19 de abril, domingo de Páscoa. Vale salientar que no dia 14 de abril foi a Páscoa dos israelitas, ou Pesach, ou Páscoa judaica. Foi instituída em memória do aniversário da passagem pelo Mar Vermelho a pé Êxito, quando o povo de Israel se libertou da servidão do Egito, fato que constituiu os primeiros passos para o surgimento da nossa realidade judaica. Tal festa se celebra no dia 15 Nissan, que satisfaz as condições de ser o dia da primeira lua cheia da primavera, a não exigência de ser calendário lunisolar israelita. A Páscoa seja sempre no plenilúnio. A Páscoa católica visa a respeitar o fato histórico, a morte de Cristo, que segue o Pesach israelita, que se celebra sempre na lua cheia e inicia-se, segundo a lei de Moisés, pela imolação do carneiro. A primeira Páscoa cristã, no curso da qual Jesus Cristo instituiu o Eucaristia, ocorreu à noite de quinta-feira, que precedeu a sexta-feira, 14 Nissan, enquanto a ressurreição se efetuou 3 dias mais tarde no calendário da época, em 17 Nissan. Se partimos de 2 princípios, o primeiro, que a ceia se realizou numa quinta-feira, o segundo, que os cronologistas acreditam que a morte de Jesus Cristo se deu no ano 29 ou 33 da nossa época, é fácil deduzir que foi no ano 33 que ocorreu a ceia, pois o dia 14 Nissan do calendário israelita correspondeu à noite de 2 de abril, quinta-feira do calendário juliano, no ano 29 de nossa era. Dia 14 Nissan correspondente ao dia 17 de abril, que foi um domingo. Assim, verificou-se que o verdadeiro dia da ressurreição ocorreu no domingo, dia 25 de abril, que é o verdadeiro aniversário da ressurreição de Cristo. Apesar disso, convencionou-se comemorar o aniversário da ressurreição na Páscoa, quando a própria natureza contribuiu para que esta seja a mais bela de todas as festas religiosas, pois é celebrada a próxima primavera no hemisfério norte, durante a lua cheia. Com efeito, o Sol, ao passar no equinócio, distribuiu por igual seus raios por todo o planeta. A lua, por estar no plenilúnio, não deixa de iluminar com os seus raios os que à noite celebram a Páscoa. E a terra, por estar entrando na primavera, faz com que os campos comecem a florir e as aves retornem com seus cantos. Por ser tão belo este período, já na época pré-mosaica, os pastores nômades o adotavam para realizar a sua principal festa. São João, a festa do sol. Ao observar as variações periódicas de clima ao longo do ano, o homem primitivo procurou associá-las ao movimento aparente do Sol no céu, descobrindo com o auxílio dos seus monumentos megalíticos as direções do nascente e poente do Sol durante todo um ano. Com esses observatórios de enormes menires alinhados, os astrônomos da Idade da Pedra descobriram que o Sol, em 4 bem determinadas épocas do ano, nascia e se punha em 4 pontos diferentes do horizonte. Tais épocas correspondiam ao início das estações, 4 grandes alterações climáticas. Depois destes conhecimentos, os sacerdotes das tribos primitivas deles se aproveitavam para anunciar e prever o ponto exato do aparecimento do Sol no horizonte, o que lhes fornecia o poder de dominar seus discípulos ou crentes. Mais uma vez, o conhecimento, o saber do cosmos, iria ser usado para favorecer os governantes. Assim criaram-se os altares de menires e, mais tarde, as catedrais de pedra, onde os sacerdotes que já haviam previsto a ocorrência daqueles fenômenos astronômicos solicitavam aos crentes com antecedência a necessidade de alguns atos religiosos com os quais seria possível alterar os desígnios da natureza. Assim, a descoberta dos solstícios deu origem às festas coletivas nas quais o Sol era honrado com o fogo, a luz suprema que o homem oferecia às divindades pagãs. Surgiram desse modo 2 festas dedicadas ao fogo: a festa de verão, que tem lugar no solstício de verão, em 21/22 de junho, e a de inverno, em 21/22 de dezembro. Em virtude da inclemência do clima em dezembro nos países do hemisfério norte, a festa de São João passou a ser a mais praticada, por uma transposição essencialmente cultural. Os povos do hemisfério sul passaram a comemorar a festa do sol em junho, durante o dia de São João. Esta manifestação atual, dedicada a um santo da Igreja Católica, atravessou milênios sem sofrer grandes alterações, pois o culto do fogo permaneceu profundamente associado ao coração dos humanos e à procura do sol.
ente máximo da verdadeira renovação da vida a que assistimos diária e anualmente. Na realidade, todas essas festas célticas sazonais datam no Neolítico e estão intimamente ligadas ao conhecimento dos equinócios e dos solstícios. Constituem o prolongamento dos rituais agrários que marcavam as estações do ano. Estudando o calendário lunisolar dos ceitos, descobrimos a existência de 4 festas ao longo do ano. Todas essas comemorações dão lugar a ritos religiosos, assim como a diversão e jogos, alguns dos quais atravessaram os tempos e chegaram até os nossos dias, como tradições do nosso folclore. Convém lembrar que quase todos os monumentos megalíticos e pré-cristãos, assim como algumas de nossas igrejas cristãs, estavam orientados do ponto de vista cósmico. Será bom recordar que as festas célticas deram origem às atuais festas católicas, o futebol e a astronomia. Entre os jogos que os celtas celebravam entre o inverno e a primavera, havia um que deve ter dado origem ao futebol. Esse futebol céltico possuía regras bem definidas. Inicialmente era jogado uma só vez em cada ano. As 2 equipes, cada uma com 12 jogadores, compostas de um lado por indivíduos casados e do outro por solteiros, deveriam deslocar uma bola de couro, de volume considerável e cheia de lascas, por isso só deslocável com o pé. Cada grupo procurava se defender ao seu lado. As extremidades do campo em que se realizava esse jogo possuíam posições bem determinadas geograficamente. Uma ficava ao lado leste, na direção do sol nascente, e a outra do lado oeste, na direção do sol poente. O deslocamento de leste para oeste, segundo a marcha aparente do sol, representava pela bola um dos modos de cultuar o astro do dia e a sua luz que preparava as riquezas da primavera. A esses jogos da primavera seguia-se a preparação de outro jogo de origem religiosa solar. Nos solstícios, era a festa do jogo do deus do sol que se pratica até hoje no dia de São João no hemisfério norte.